aqui no FIM, no Finanças e Investimentos, a nossa convidada, Fernanda Schiden, uma educadora financeira que atua na Sicredi, no Rio Grande do Sul, bem conhecida aí com a sua atuação nessa área de finanças e principalmente, né, atuando em programas que procuram formar as pessoas dentro da ideia de fazer o planejamento financeiro, lidar com essas finanças pessoais, ter suas práticas aí de como enfrentar essa questão que, nesse momento, eu acho que nunca foi tão relevante, né, Fernanda? Legal tu estar aqui com a gente. E o que a gente pretende aqui, pelo menos nesse primeiro vídeo, né, primeiro, digamos, vídeo do fim aqui, para as pessoas poderem acompanhar esse conteúdo. A minha ideia é conversar contigo sobre, principalmente, com esse gancho aí da pandemia, o que essa pandemia tá colocando assim de dificuldade na vida das pessoas, essa vida mais básica mesmo. E queria que tu trouxesse, a gente vai conversando, ideias aí de como as pessoas podem realmente ter estratégias para encarar esse momento que a gente não sabe, todo mundo fala disso, né? Muda, depois volta ao normal ou não, né? Então, queria começar contigo primeiro, assim, a pandemia, pelo que vocês estão acompanhando, né? Vocês que lidam com o público, com as pessoas, como as pessoas estão nesse momento em relação às suas finanças? Bom, então, muito bom estar aqui. É um prazer sempre conversar contigo. Sim, a gente desenvolve alguns programas, né, relacionados ao associado do Sicredi, enfim, e a educação financeira é uma preocupação. Essa época de pandemia, o que ela nos trouxe de mais evidente, assim, foi que as pessoas perceberam, assim, se deram conta de que elas não tinham reservas, né, para encarar esse período sem renda. Isso provoca um desespero, né, e uma ansiedade muito grande na comunidade toda, assim, porque abala principalmente aqueles trabalhadores informais, os autônomos e muito o comércio, né? O que dentro do Sicredi, a coisa que mais se percebeu e a coisa que mais se percebe na vida das pessoas mesmo, é que esse não preocupar-se, né, com o futuro, que as pessoas não tiveram, então, no passado, faz com que momentos de crise como este provoque uma desorganização financeira muito grande. O que deve ser feito nesse momento é a primeira coisa e a coisa mais urgente é a pessoa olhar onde ela pode cortar a despesa. Porque isso que é o que vai provocar, eu não vou chamar de sobra, porque talvez não sobre recurso lá na frente, mas é o que vai provocar o início da organização financeira dessa pessoa, né? Isso, Eu porque sempre... a gente já está assim, só pegando esse seu gancho, a gente já está, claro, 3 meses que, né, despencou, né, um meteoro, como diz o ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, no Brasil. Sim. Quem ainda não fez isso, né, de procurar cortar despesas, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, já devia ter feito. Quer dizer, são 2 tipos de pessoas que a gente está falando nesse momento. Sim. Sim, são 2 tipos de pessoas. Eu ontem ainda fiquei muito impactada porque eu assisti um vídeo, me mandaram pelo WhatsApp, um vídeo de uma pessoa trabalhando dentro de uma loja, de um shopping, e ele dizia que ele era o coveiro de lojas, porque já era a 5ª loja que ele estava desmanchando dentro do shopping. Aí, então, tem muito a ver com a tua pergunta, né? O que hoje, a pessoa que não fez nada até agora, o que ela pode fazer? Provavelmente essa pessoa que não fez nada até agora, a sua renda já terminou, né? E essa renda que deixou de existir, ou aquele recurso que deixou de existir, ele vai fazer falta para as coisas mais básicas, né? E essa é a hora, então, de procurar as instituições financeiras e de revisarem as suas dívidas, né? Porque quem tinha um orçamento que estava adequado para a sua despesa e que não tinha sobra, portanto, nesse orçamento, se deparou com 3 meses sem renda, utilizando provavelmente o limite de cheque especial, limite de cartão de crédito, o que inevitavelmente gera um endividamento. É a tal da E esse bola de neve, né? A bola de neve, né? Desculpa. Exatamente, a bola de neve. Porque aquilo que já não estava correto, já não estava tão bom, passa então a ter necessariamente um outro olhar, né? O que o mercado financeiro, de maneira geral, está fazendo, então? Os bancos estão revendo empréstimos, taxas de juros, as cooperativas
cooperativas de crédito não são diferentes e estão até muitas vezes se antecipando a essa necessidade e ligando para os nossos associados e dizendo, olha, como é que está a tua situação? Vamos rever esse teu empréstimo, assim, assim, assim. As cooperativas de crédito têm uma tratativa mais pessoal do que os bancos, né? É característica isso do nosso negócio. Então, essa proatividade faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis em buscar recursos. O mercado financeiro todo vai girar assim. E os bancos já estão fazendo isso, né? Prorrogando dívidas, esticando empréstimos. O que as pessoas têm que cuidar muito nesse momento é para não aumentarem suas dívidas. Propagandas oferecendo, por exemplo, financiamento de veículo com 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Isso pode ser tentador para aquela pessoa que não está endividada e que pode pensar, eu vou trocar meu carro. Sim, não é hora. Daqui a 6 meses a pandemia passou, a vida volta ao normal, aí eu posso pagar essa conta. Isso, só que a gente não sabe como vai ser. Nós vivemos o que todo mundo está chamando de novo normal, né? Aquela pessoa que é assalariada, ela é assalariada até hoje, ela não sabe do futuro, né? As empresas estão reduzindo. Hoje saiu uma notícia em todos os jornais que os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram 76% entre abril e maio. Né? Então, por que se pede seguro-desemprego? Porque as pessoas estão ficando desempregadas e, portanto, a renda deixa de existir. E eu estou falando do assalariado, não estou falando do micro e pequeno empresário, que esses são os que historicamente se endividam primeiro, né? Porque, Fernanda, vamos assim, porque a gente vai entrando em cada e vai abrindo uma janela, mas assim, pra gente assim, nessa ideia de o que fazer, porque aí tu já colocou 2 tipos diferentes de seres humanos que estão sendo impactados pela pandemia. Sim. Aquele, Sim. de certa forma, está mantendo a sua renda, o seu trabalho, né? E aí eu estou incluindo... Que era o assalariado. Ou até o cara que tem um negócio, mas que está conseguindo funcionar nessa situação. E o cara que sem nada, seja o empresário, microempreendedor, o empreendedor lá, que é só lojinha, né? O coveiro lá bateu na porta e encerrou o negócio. Quer dizer, é alguém que tem renda e alguém que ficou sem renda e que vai buscar o auxílio do governo, que não se sabe se vai continuar após os 3 meses, né? Tu consegue dar um norte para quem está tendo uma renda, o que fazer, assim, as medidas, assim, fundamentais, né, para a gente abordar nesse primeiro encontro aqui. E o cara que ficou sem renda, que realmente é o que a gente fica mais... Até a gente, que de alguma maneira continua, quer dizer, graças a Deus, né, tá com trabalho. Quem é assalariado, sim. Exatamente. Mas a angústia, a gente vive a angústia das pessoas que estão nessa situação de ficar sem trabalho. Sim. Seja ele o autônomo, seja ele o assalariado. A gente tem aí também, nesse rol todo, os trabalhadores informais, né? Que é a manicure, a faxineira, a diarista, né? Enfim. Mas a medida é a mesma, Patrícia, a medida é a mesma. É o momento de olhar para aquilo que se gasta, né? Na verdade, como qualquer princípio de organização financeira, é olhar para aquilo que se gasta. Então, assim, se na minha casa a conta de luz dava R$100, eu preciso fazer essa conta dar 50. Se eu consumia, um botijão de gás por mês, eu preciso fazer esse botijão de gás durar 45 dias. Eu preciso, quando vou ao supermercado, levar uma lista de compras e comprar exatamente aquilo que está na lista, porque não é um momento de gastar. Então, a recomendação é: olhe para aquilo que você está gastando com um olhar de redução. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai ficar amanhã, nem para quem é assalariado, nem para quem é micro e pequeno empreendedor e nem para quem é trabalhador informal. Eu tenho renda, ótimo. Será que a minha renda vai conseguir suprir todas as minhas necessidades nesse momento de pandemia, onde a gente já viu, por exemplo, que o e-commerce alavancou 35% no mês de abril. As pessoas não podem sair de casa para gastar, mas elas gastam pela internet. Que é outro assunto, então, é outro assunto, né? É outro assunto, mas gera despesa, né? Então, é essa despesa que tem que ser olhada. Eu preciso cuidar da minha renda ou cuidar de administrar aquela falta de renda, reduzindo aquilo que se gasta. Então, esse é o principal foco das pessoas, que as pessoas devem ter hoje para se manterem equilibradas ou para tentarem chegar na sua organização financeira, né? Cuidar muito do dinheiro que eu tenho e do dinheiro que eu vou receber para não gastar.
E não se deve falar de poupança nesse momento. A gente não pode falar de poupança. A gente tem que falar de utilizar o nosso recurso da melhor maneira. Se a pessoa já tinha o hábito de poupar e quer manter os seus investimentos, ok, tá tudo certo, não se mexe nisso. Mas o olhar de quem não tem renda não pode ser para isso. Tem que ser para administrar a despesa, que tem que ser menor. Certo. Mas tu tocou num ponto importante, quer dizer, na hora quer dizer, não é poupança, né? Mas como lidar com essa despesa e um futuro que é incerto, né? Mas também, quem puder, como lidar com sei lá, um futuro que também precisa ter uma segurança, digamos, financeira, porque o que também se fala muito é que esses episódios ou essas situações aí que acabam sendo geradas, né, nesse caso por uma questão de saúde, por uma contaminação, sei lá como é que surgiu, sim, né? Sim. Tem esse alcance em função da condição hoje que a gente tem, né, de conexão global, né? Mas é possível olhar por um recurso que ou já está guardado, né? E quem tem ele guardado pode usar ou não, que é outra questão também que tem se falado, né? Quer dizer, como lidar com, né? Onde colocar, né? Não, a gente não vai entrar nisso, né? Melhor investimento, porque é um assunto enorme aí que a gente vai abordar em outros também, outros encontros. Mas assim, é possível também pensar em ter uma reserva e o que fazer com essa reserva, que tipo de, né? De pegada a pessoa tem que levar para quando ela olha para esse recurso que ele... Porque uma coisa que eu penso assim, por exemplo, a gente está fazendo mais comida em casa, tá? Tô falando assim por mim, assim, né? Minha filha, que a gente tá... E mesmo que a gente peça, eventualmente peça uma pele, né? Que muita gente está buscando, a gente começa também a fazer essa movimentação mais né, dessa preparação, dessa coisa da convivência em casa e automaticamente, ter a comida em casa, fazer em casa, e até melhor do ponto de vista até de, sei lá, de tudo, né? Que a gente pensar a qualidade, preparar na hora, essa hora de estar junto, que também a pandemia está criando essa oportunidade, eu acho, né? Sim. Então, mas as pessoas eventualmente estão gastando menos, né? Em coisas como ir comer fora, né? Que Porto Alegre, por exemplo, a gente sabe que não é um custo muito baixo, né? E sempre aparece nos índices de inflação como um índice que normalmente ele tem, né? Exatamente. E a gente também está vendo que, tudo bem, tem custos de fazer refeição em casa também que estão aumentando e tal. Mas esse aspecto se você tem um recurso, ele está já guardado ou aplicado, né? Que seria o mais prudente, né? Não guardado no ou possibilidade de fazer uma reserva. Como lidar com isso combinado com essa, acho que essa prevenção aí que tu falou, né? Tem que funcionar hoje como se a pandemia como se eu estivesse sofrendo esse impacto mais grave da pandemia, não o contrário, achando que eu tô num pedestal tranquilo. Então, são duas situações, assim, né? O que tu traz. A primeira situação delas a minha renda não mudou nada, eu continuo fazendo as minhas despesas de acordo com como eu fazia antes e eu passei a gastar menos, porque eu não saio mais de casa e, por consequência, sobra um recurso, né? Se o teu hábito era investir em poupança ou em algum fundo de investimento, ok, segue a vida fazendo isso. O que a gente pensa é que previdência privada sempre é uma boa alternativa para o futuro, só que aí a gente entra como tu disseste, é um assunto que se abre muito. A gente tem que analisar que tipo de fundo de previdência eu tenho. Qual é o fundo que compõe a carteira da minha previdência, tá? Esse aí pode ser um assunto para uma outra conversa. Não adianta eu colocar esse recurso que está me sobrando num fundo que tenha lá 80%, 90% de renda variável, porque isso vai acabar fazer com que eu perca dinheiro nesse momento de oscilação de bolsa que a gente vive, né? Então, muito cuidado com isso. Procure manter o investimento que você já tinha. E aí a gente não fala de novos investimentos, a gente não fala de risco, não fala de arriscar nada novo, né? Porque não é o momento para isso. Agora, aquelas pessoas que buscam o equilíbrio e que viram que agora está sobrando algum recurso, essas pessoas sim devem procurar orientação. Por quê? Porque neste momento, por exemplo, fazer um investimento com carência não é o ideal. Às vezes eu consigo uma taxa melhor quando eu tenho carência, mas será que eu não vou precisar desse recurso daqui a pouco? A mesma regra vale, por exemplo, assim, para quem já tem o dinheiro guardado, mas não quer mexer naquele dinheiro e se viu sem renda. Às vezes as pessoas pensam, não, eu vou fazer um empréstimo, mas eu não vou mexer no meu investimento. Gente, avalie em taxa.
né? Porque a taxa do crédito, ela sempre vai ser uma taxa mais alta do que a taxa do investimento, seja uma poupança ou um fundo de investimento, o que for. Então, sempre avaliar as taxas. O cuidado que se deve ter com o dinheiro é, se eu vou investir, eu tenho que saber por quanto tempo eu vou investir esse dinheiro. Será que o mês que vem eu continuo sem renda? Portanto, eu precisaria utilizar esse dinheiro que eu estou investindo hoje. Daqui a pouco, se eu vou pagar aí 27,5% de imposto de renda sobre um recurso para ficar aplicado 30 dias, não vale a pena, né? Então, tem que pesar qual é o tipo de investimento que vai ser adequado para aquele momento, né? Essa que é a questão, assim, de guardar. E, Fernanda, um tema, a gente está falando aqui da educação financeira como um assunto, né, de fundo, né? E eu queria saber se, e claro, e lidando com uma contingência de tudo quanto é lado, tu acha que é possível as pessoas, nesse contexto, entenderem a importância de ter uma educação financeira, que né, é um assunto recorrente, brasileiro não tem essa cultura, aí você olha para o americano, ele tem, ok, o americano também não está livre de passar pelos perrengues que a gente, né, que uma pandemia dessa impõe, né, e como, sei lá, outras regiões. Mas tu acha que tem espaço hoje, nesse contexto, para que a educação financeira ganhe uma relevância que até hoje ainda ela não quer dizer, ainda não conquistou? Tem um ditado que é lá do tempo da minha avó, que ele fala que a dor ensina a gemer, né? A gente pode aproveitar esse momento crítico no mundo inteiro para tentar aprender com ele, né? Então, essa pandemia toda, ela fez com que as pessoas revissem muito os seus conceitos, né? A gente está dentro de casa, eu estou em home office há mais de 60 dias, né? Então, a gente passa a olhar para tudo no mundo de maneira diferente. Não é diferente com relação às nossas finanças e às nossas despesas, né? Então, esse momento quando a gente fala de levar a educação financeira para as pessoas, a gente tende a pensar que a educação financeira ela tinha que estar lá dentro do colégio, né? Agora, com a nova Base Nacional Comum Curricular, isso já é obrigatório. A partir de 2021 já vai ter que ter mesmo, como disciplina, né, nos currículos das escolas. Mas enquanto não está, né? Educação financeira se ensina para os filhos, por exemplo, o hábito dos pais. O filho que vê um pai gastador, ele não vai ter conceito de poupança, ele não vai ter conceito de poupança, não no sentido do produto, no sentido do ato de poupar, né? Então, precisa-se muito levar a questão do exemplo para dentro de casa. Não adianta eu dizer para os meus filhos economizarem se eles me veem, né, sendo uma pessoa consumista. Então, é muito assim, aproveitar o momento da pandemia, aproveitar todos os momentos, né? Para levar o tema para discutir. Não existe mais aquilo de, vamos falar de dinheiro, tirem as crianças da sala. Justo pelo contrário. Coloquem as crianças na sala e vamos falar, vivemos épocas difíceis, a renda do pai e da mãe não são mais a mesma, precisamos cortar despesas, precisamos olhar para o orçamento. Mas são muito pequenos, não entende de orçamento. Entende. Usa laranja, usa tomate como exemplo. Não, né? E até, são duas situações, quer dizer, por que isso é possível, né? A gente está mais tempo com eles, quer dizer, de repente criar aí, a gente pode até falar sobre isso em outro momento, né? Talvez assim algumas, sei lá, algumas atividades até lúdicas, claro, com as crianças, claro. A gente vai trazer outros convidados que estão trabalhando nas escolas sobre isso. Sim. E a questão de que, na verdade, não tem como fugir disso, né? Eles também estão aprendendo isso, né? Então, acho que... E eles precisam perceber esse movimento de mudança, né, Patrícia? Porque senão fica assim, o pai e a mãe apavorados, porque a situação financeira de todo mundo mudou, e as crianças vivendo no mundo de Alice, né? Não, a gente precisa trazer isso muito para a realidade deles, e não importa a idade, é importante a gente ter liberdade e se sentir à vontade para conversar isso com os filhos da gente, sejam eles pequenos ou grandes, né? Claro que tem aí 5, 6 anos, a gente já começa a poder ter conversas de um nível mais financeiro, eles já entendem valor, né? Uhum. Que o comprar não é tudo que se quer, né? Então, e sim o que se pode. Né? Vai lá, diga. Falar. Não, eu ia dizer, principalmente em épocas
Principalmente em épocas onde eles têm muito acesso à internet, né? E o apelo ao consumo é muito forte. Tu coloca lá um desenho da Porca Peppa, por exemplo, para eles assistirem, e no meio do desenho tem um intervalo oferecendo o boneco da Porca Peppa para eles comprarem, né? Então, é delicado. E também, e também não dá para substituir né, a compra via internet de, sei lá, de brinquedos, sei lá, de games, etc., pela aquela ida antes ao supermercado, digamos, né, normalmente criança quando vai ao super também demanda mais coisas e a gente gasta mais. Então né, não são trocas que parecem muito adequadas, porque aí parece que se acaba no mesmo ponto, que é um gasto que talvez poderia ser revisto. E assim, para a gente ir encaminhando aqui, a gente tocou, então, a Fernanda trouxe assim, como lidar com esse tempo de pandemia nas finanças, e importante que ninguém está livre dos efeitos da pandemia, né? E aí a questão de ajustar o gasto, rever gastos, seja para quem está com a dificuldade batendo a porta, já bateu a porta, já está no quadro no pescoço, ou para quem ainda não tem. A questão de ter cuidado nos investimentos, quem tem aí um investimento aplicado e tal, de não arriscar, né? E também não buscar financiamento, porque precisa dar uma completada na renda que ficou menor, mas tem uma poupança lá, um investimento não quer usar, quer dizer, a taxa mais cara normalmente é o do empréstimo, né? Isso é importante, independentemente da época. E eu queria que tu, assim, agora só pra gente fechar, desse alguma dica, Fernanda, assim, alguém que queira buscar algum conteúdo, começar assim, ó, a pensar, a se estruturar para ter assim uma pegada de educação financeira, tá? Uma dica aí que tu acha como começar, né? Os primeiros passos para quem quer realmente encarar isso e aproveitar, seja a quarentena, seja um ritmo mais tranquilo, o isolamento, para exercitar, né, esse tipo de atitude, né, na família ou na sua vida pessoal. A mudança de comportamento é sempre a coisa mais forte, assim, para qualquer princípio de busca de equilíbrio, né, financeiro. Existe um site, que é um site do governo mesmo, que é cidadaniafinanceira.gov.br. Lá tem desde livros que podem ser usados, inclusive, como livros didáticos pelas escolas, né, porque são homologados pelo MEC. E além desse site cidadaniafinanceira.gov.br, no próprio site do Sicredi, tem lá sicredi.com.br/educação financeira, e existem muitos profissionais da educação financeira que que dão dicas maravilhosas sobre como lidar com a vida, inclusive agora em tempos de pandemia, né? A gente tem aí o próprio Gustavo Cerbasi, que é uma pessoa famosa, que traz muito isso, e o Cerbasi tem um viés mais a vida como ela é, né? E é bem interessante. A gente tem também um público bem especial. Sim, ele tem muitos seguidores, milhões de seguidores. A gente tem a professora Vera Rita de Mello Ferreira, que tem lá no YouTube pílulas de economia comportamental, que fala sobre os vieses de comportamento que as pessoas têm e aquilo que te leva para o consumo. E a gente vai, uma dica da Fernanda, a gente vai entrevistar a Vera agora em junho, vai trazer aqui para o Finanças e Investimentos. Então, aguarde. Eu sou suspeita para falar, mas eu sou muito fã dela, ela é ótima. E ela traz muito desses conceitos da economia comportamental, né? A gente tem o próprio Everton Ferreira, que tem o canal lá do Dr. Money Sul, que também fala. O Everton hoje trabalha para o Sicredi na fundação, mas ele também tem muito conteúdo. Tem o Adriano também, que tu já entrevistaste, fizeste várias matérias com ele também, que é muito bom. Enfim, eu acho que a gente tem que buscar coisas que ocupem a nossa cabeça de forma que a gente possa buscar conhecimento, procurar entender mais sobre o assunto, né? A gente para poder falar de educação financeira, para poder pensar numa nova vida, né, financeira, a gente precisa primeiro olhar para dentro da gente, né, e ver que comportamentos que eu preciso mudar. A educação financeira ela é muito mais psicologia e comportamento do que planilha de Excel, né? Então a gente precisa, como dica final, eu daria isso assim, vamos para o YouTube, coloca lá educação financeira ou economia comportamental, tem muito tema, muito youtuber legal que pode ajudar. Então tá, Fernanda, obrigada por estar aqui com a gente. Eu acho o seguinte, a Fernanda traz conteúdos que sempre geram mais questionamentos, então quem sei lá, acompanha a nossa matéria
pode né, mandar para a gente, sei lá, ou né, na próxima conversa a gente vai tentar chamar antes e a gente pode trazer também esses questionamentos, porque eu acho que é assim, muito como fazer, porque a questão da atitude depende realmente dessa, assim, de cada um. De cada um. E acho que dá o primeiro passo, porque depois tu começa também a ver os resultados e acho que isso também dá uma energia boa para realmente incorporar algumas mudanças. Porque é mudança, como diz a Carla Lubisco, é mudança de hábito. Que ela é mudança. Isso. Então, eu acho que essa área de finanças pessoais, eu acho, não é à toa que é pessoal, né? Porque é uma coisa que as pessoas precisam fazer. Então tá, a gente vai, bom, tu vai voltar com a gente mais vezes. Sim, e estou à disposição. Acompanha o fim, que vai trazer muito conteúdo legal sobre finanças pessoais, educação financeira, porque o nosso foco é muito educação financeira, tá bom? Obrigada. Isso aí. Tamo junto. De nada. Um beijo. É importante, eu quero dar um toquezinho de uma coisa. A gente não tá com máscara, que fiquei pensando, né? Porque as pessoas, a gente não. Né? É verdade. É verdade. Cobertura jornalística e tal, os repórteres sempre com máscara e tal, né? Mesmo o pessoal das redações a gente vê. E, claro, quem tá apresentando lá não diretamente usa, mas a gente aqui tá em casa, né? Eu tô aqui na minha casa, tô no quarto aqui da minha filha. Claro. A Fernanda na casa dela, então, claro que a história. Mas, assim, se for pra rua. É máscara, é a história do álcool gel, é lavar as mãos, é distanciamento. É verdade. Porque também isso é educação. Respeitar, né? Isso é educação, né? É verdade. Que a gente vai ter que realmente mudar. E a segurança. Né? E segurança. E saúde. E vida. E saúde. Verdade. Isso aí. Até a próxima. Um beijo, até. Beijo. Tchau.